Os exames de imagem não constaram nenhum problema, mas a dor continua presente. E aí, o que fazer? Neste vídeo nós vamos explicar para você por que isso acontece, por que isso é tão frequente e o que você deve fazer para solucionar o seu problema. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e idealizadora do programa Movimento Vencedor, do qual esse canal aqui faz parte. É muito comum nós percebermos algumas alterações nos exames de imagem, principalmente com o avançar da idade, né? Esses desgastes, degenerações, protrusões, eles tendem a ser comuns e frequentes, porém nem sempre eles provocam sintomas no paciente. Mas nós estamos falando aqui de um outro caso, nós estamos falando aqui daquelas pessoas que vão se consultar em função de muita dor e ao verificar os exames de imagem, ao fazer alguns exames de imagem, raio-x e muitas vezes até mesmo as ressonâncias magnéticas, as tomografias computadorizadas, não há nenhum sinal de alteração considerada importante para justificar aquela dor do paciente. Nesses casos, a maior parte dos pacientes fica muito mais preocupada, então quer dizer que meu problema não está aparecendo no exame, então realmente deve ser algo muito grave e que está talvez até escondido em algum lugar que ninguém consegue perceber e ninguém consegue achar, tá? Só que o que acontece? A maior parte dos problemas, eles são transitórios porque trata-se de estruturas moles, tá? Vou dar um exemplo. Então, quando você tem o costume de se sentar com as pernas cruzadas por longos períodos de tempo, aí você fica ali com a perna cruzada e ao permanecer nessa posição, com o passar do tempo, você começa a sentir uma dor no seu joelho. E às vezes você pode sentir dor em algumas outras articulações. Mas você só a sente quando está sentado naquela posição. Fora isso, você não percebe nenhum tipo de alteração. Outros casos, tá? O celular, quando você passa muitas horas, muito tempo utilizando o seu celular, seja por um trabalho, seja por um lazer. Então, as horas seguidas, fazendo uso do aparelho, pode sim gerar alguns problemas nos dedos, no punho, né, de segurar. Foi até identificado uma determinada síndrome, que é uma síndrome de ficar segurando para fazer selfie, para fazer vídeos, né, segurando o telefone, né, numa posição alta. Vocês notem que é pesado, né, o telefone não é tão leve assim se você ficar segurando por muito tempo. Porém, além disso, a gente tem ali do pescoço, né, às vezes aquela estrutura, aquela postura inadequada, aquela postura de cabeça baixa ou de projeção de cabeça, né, projeção do seu pescoço, você vai progressivamente tendo uma sobrecarga em determinadas estruturas moles que estão ali, que fazem parte do seu arranjo articular. O que seria esse arranjo articular? Seria os ossos, né, as cartilagens, as cápsulas, os ligamentos, os tendões, os músculos que percorrem essa articulação e que tem um sistema de alerta muito bom e eficiente que muitas vezes percebemos como dor. Porém, a dor prévia à dor forte geralmente é ignorada. Resumindo, você ignora o alerta brando, você ignora o alerta médio e muitas vezes só vai realmente dar alguma importância quando o alerta é realmente muito forte. Porém, ao fazer os exames de imagem, você não percebe nenhum tipo de alteração. Por quê? Porque existe uma adaptação do nosso corpo e uma tendência do corpo se recuperar sozinho.
Então, muitas vezes, com uma noite de sono, você já se recupera, você já se sente bem, né? Então, o que acontece? Se você for em um determinado momento fazer um exame de imagem, você pode ter o exame de uma maneira e se você passar uma semana, você vai fazer o exame e ele está de uma maneira diferente. Devido a tratar-se muitas vezes, em muitos casos de dor, de uma dor transitória, de uma dor passageira, que não significa algum problema mais grave. Tá, Michele, mas o que eu faço, né? Porque eu tô vivendo exatamente nesse momento essa situação, ou então até já tô melhor, mas fiquei muito preocupada devido àquela crise que eu tive. Qual é a melhor postura a se adotar quando você tem crises de dor? Você precisa ter uma ação em cima da causa do problema. Não adianta você ficar fazendo uma operação tapa-buracos, ficar tapando o sol com a peneira, enfim, todos esses ditados famosos que a gente conhece. É importante que você vá na causa do problema, ou seja, quais as posturas que te geraram aquela dor. Faça uma avaliação do seu corpo, procure ter uma autopercepção, ativar a sua sensação corporal para que você possa então identificar os momentos em que a dor se torna presente na sua vida em um nível pequeno. Porque se você se dá conta disso, da importância de fazer alguma coisa, tomar uma atitude quando o problema é pequeno, ele não chegará a ser grande. Faça pausas, mude as posturas que você pode ao longo do seu dia. Movimente-se mais. É sempre interessante que a cada hora, no máximo hora e meia, que você mude o tipo de atividade que você está fazendo. Vamos supor que você não possa interromper o trabalho que você está executando, mas que você mude a postura que você está durante a execução desse trabalho. Então, passa a ficar de pé enquanto faz o trabalho, passe a talvez caminhar um pouco, né? Por exemplo, fazer uma ligação. Tente colocar o seu trabalho distribuído ao longo do dia dessa maneira que você vai se sentir melhor. Outra maneira é que você possa se manter fisicamente ativo cada vez mais dentro de uma proporção. O que eu digo proporção? Dentro de uma medida em que o seu corpo vai ser estimulado, que o seu corpo vai ser trabalhado em suas fraquezas e vai te dar sustentação para você aguentar o seu estresse do dia a dia, as posturas que o seu trabalho exige, o seu dia a dia profissional, para que você não volte a ter aquele tipo de dor. E não adie pedir ajuda. Peça ajuda, procure um bom profissional que possa te ajudar a conduzir esse problema da melhor forma, de uma maneira sem muita neura, sem muito alarde com a situação, porque em boa parte dos casos, com essas 3 medidas que eu falei, pausas, atividades físicas que vão atender às suas demandas de saúde, as suas fraquezas de saúde, né? E um profissional adequado vai poder te ajudar a evitar que essas crises voltem e que sim vão gerar algum problema mais intenso, mais grave, ok? Se você ainda não assinou o nosso canal, convido você a fazer isso agora. Não vá embora sem fazer isso. Se gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.